Boa tarde, amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Que a presença do Senhor Jesus venha fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, irmãos. Pois nós precisamos buscar a presença de Deus durante todos os momentos da vida. Pois nós estamos aí em dias de dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dias com muita gente ficando desempregada, desesperada pela falta de empregos que essa crise pandêmica trouxe pra gente. Essa pandemia do coronavírus trouxe muitos problemas para essa sociedade e para o mundo inteiro. Porém, irmãos, quem tem Deus no coração jamais ficará desamparado. Quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida jamais ficará jogado, ficará desamparado. Deus está cuidando de cada um de nós, está trazendo mensagens de reflexões todos os dias para que nós nos voltemos a Ele e busquemos para que Ele venha nos abençoar e nos conduzir pelo caminho da salvação. Irmãos, hoje a palavra que eu vou ministrar para vocês aqui é o livro de Jó, tá? Eu vou ler alguns versículos do primeiro capítulo, do capítulo 8, e vou finalizar lá no capítulo 42. Tá? Os versículos que eu vou ler para começar aqui é somente para poder ilustrar o que aconteceu na vida de Jó, contar algumas fases para que vocês venham a entender tudo aquilo que ele passou e a garra e a fé que ele teve. Pois desde o começo, irmãos, para quem conhece a história de Jó, sabe que desde o princípio ele adorou e ele se curvou perante Deus. E mesmo quando ele perdeu tudo, quando ele já não tinha mais nada, somente a própria vida, mesmo assim ele continuou adorando a Deus. E ele não deu crédito em momento algum para Satanás, para aquele que realmente Deus permitiu fazer tantas coisas ruins na vida dele. Muito pelo contrário, ele exaltou o nome do Senhor até mesmo quando ele perdeu tudo, porque ele dizia que Deus deu e Deus tomou, e que bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje, se nós colocarmos isso nos dias de hoje, quem de nós, irmãos, que ao perder tudo, todos os filhos morrerem ao mesmo tempo, toda a sua fortuna sumir, a sua saúde se acabar, você ficar na miséria, doente e abandonado, quem de nós, nesses dias de hoje, continua a exaltar o Senhor depois de passar por tudo isso? Bem poucos, tá, irmãos? São poucos aqueles que mantêm a fé inabalável, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por sofrimentos imensos. São poucos aqueles que conseguem se manter firmes na fé, conseguem continuar acreditando e confiando no Senhor. Por isso essa história de hoje ela vem exatamente para nos trazer essa reflexão, irmãos. Não importa quais as dificuldades que nós estamos passando, os sofrimentos que nós estamos passando. Lembremos que nós temos um Deus que ele é maior do que tudo isso. E que tudo o que está acontecendo um dia vai passar. Porém as palavras do Senhor permanecerão firmes e continuarão fortalecendo a fé daqueles que creem e acreditam no Senhor. Por isso, irmãos, nesse momento, fecha seus olhos por um breve instante. Coloca as mãos no teu coração. Pai, eu peço a Ti, Senhor, nesta tarde, que o Senhor derrame, meu Pai, a Tua unção e dê ordem aos Teus anjos, meu Pai, para cuidar de cada um dos Teus servos, meu Pai, dos Teus filhos, que estão, meu Pai, ouvindo a Tua palavra nesta tarde. Meu Deus, que eles venham, meu Pai, derrubar por terras todas as artimanhas do inimigo, meu Pai, contra a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Que todo feitiço, toda obra de feitiçaria feita contra a vida dos Teus filhos caia por terra nesta tarde, meu Deus. E que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a prosperidade venha fazer parte do lar de cada um deles, meu Deus. Eu sei, meu Pai, que a prosperidade é um dom que vem somente de Ti, Senhor. E por isso eu te peço, derrama, meu Pai, a Tua unção e a Tua proteção sobre a vida deste povo. Meu Pai, esse povo que tem sofrido tanto, meu Pai, por causa dessa crise que esta doença nos trouxe. Porém, meu Pai, aqueles que permanecem fiéis a Ti, Senhor, estão aqui, meu Pai, clamando a Ti nesta tarde, para que o Senhor venha, meu Pai, olhar para nós. Confiamos em Ti, Senhor, de que tudo isso irá passar,
e que as tuas bênçãos, meu Pai, irá nos alcançar. Ainda, meu Pai, nesta tarde eu peço a Ti, Senhor, que manda, meu Pai, os Teus anjos ao redor da casa de cada um, meu Pai, tomando conta de todos os seus familiares, meu Deus, e que aquele familiar, meu Pai, que ainda está revolto, meu Pai, que ainda não está na Tua presença, Senhor, venha Te aceitar como o único Salvador e vir, meu Pai, a buscar a Ti, assim como nós estamos fazendo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos lá no capítulo 1 de Jó, versículo 6. No versículo 6 aqui está contando, irmãos, como foi que a história de Jó começou a mudar. Pois Jó tinha tudo. Tinha filhos, tinha uma imensa riqueza, uma fé inabalável. Porém, no versículo 6 diz assim, ó: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quem são esses filhos de Deus? São os anjos do Senhor que estão pela terra cuidando dos seus filhos, né? Nós, seres humanos. E veio também Satanás entre eles. No 7 diz assim, ó: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, de graça? Será que Jó realmente temia a Deus pelo que ele é e não por tudo que ele tinha concedido a ele? Esse era o questionamento que Satanás estava fazendo a Deus nesse momento. Será que Jó está temendo a Ti verdadeiramente, sem nenhum interesse por trás disso? Ou ele só teme a Ti porque o Senhor abençoou a vida dele com tamanha riqueza, com tamanha prosperidade? No 10, Satanás continua assim, ó: porventura não o cercaste tu de bens? A ele e a sua casa e a tudo o que tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Veja, irmãos, Satanás ele é tão ardiloso que até mesmo perante Deus ele desafiava ao Senhor. Ele tentava mostrar a Deus que os seus filhos somos falhos, pecadores, mas ele queria mostrar para Deus que não valia a pena se preocupar conosco, que nós não éramos dignos da atenção de Deus, porque nós éramos falhos e pecadores, e no primeiro deslize nós iríamos abandonar a presença do Senhor e blasfemar contra Ele, a xingar a Deus. Aí veja o que o Senhor disse para Satanás, então, relacionado a Jó. E disse o Senhor a Satanás, lá no 12: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, veja bem, Satanás tudo o que ele queria era a permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Porém, Deus deu permissão para que ele tocasse em tudo, menos na vida dele. Porque Deus estava convicto de que mais uma vez Satanás iria ser humilhado, iria cair novamente por terra todas as investidas dele contra a vida de Jó, porque ele sabia que Jó continuaria fiel a ele, mesmo tendo perdido tudo. Jó jamais iria desistir da sua fé. Lá no versículo 20 do capítulo 1, diz assim, ó: depois que Satanás destruiu tudo que Jó tinha, e vieram avisar que todos os seus filhos haviam morrido, que tudo o que ele tinha havia se acabado, e que somente uma pessoa
em cada situação sobreviveu para contar a ele o que tinha acontecido. Aí lá no 20 fala assim, ó, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor. E disse, lá no 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja, irmãos, Satanás entrou na vida de Jó para destruir, para arrasar com tudo que ele tinha, para deixar ele na miséria. E mesmo estando ele na presença de Deus, quando Satanás entrou com tudo, ele não deixou se abalar, porque Deus era com ele. Deus ainda é contigo nesta tarde, irmãos. Não importa quantos sofrimentos você está passando, não importa qual a luta que você está passando, ela não é maior do que Deus na sua vida. Creia e acredite, coloque Deus acima de tudo e você verá o quão grande serão as maravilhas de Deus na sua vida quando você permitir que Deus as faça. Irmãos, eu te pergunto hoje, quais são os tipos de amizade que você tem no dia de hoje? São amizades que te impulsionam a prosseguir, a crescer? Ou são amizades que te puxam para baixo, te atrasam na sua evolução espiritual, no seu crescimento? Veja, irmãos, no capítulo 8, mostra uma das amizades que Jó tinha, que apesar deles serem falhos tanto quanto Jó, mas deram diversos conselhos para que Jó saísse da depressão que ele tinha entrado, porque Satanás já tinha tocado em tudo que era dele, então ele tinha perdido tudo, família, herança, os bens que ele tinha todos tinham sumido, tinham se esvaído, porque Satanás roubou tudo, tomou tudo dele. Deus permitiu que Satanás fizesse isso na vida de Jó, para mostrar para Jó que ele ainda era Deus na vida dele e que ele continuaria abençoando Jó. Porém, Jó, depois de tanto tempo no sofrimento, mesmo tendo fé em Deus, a fé em si mesmo começou a ser abalada. Tanto que Jó amaldiçoou o dia do seu próprio nascimento. Ele diz que o dia em que ele veio ao mundo era maldito. De tão revoltado que ele estava, mas consigo mesmo, não era com Deus que ele estava assim. Aí veio os seus amigos, um deles chamado Bildade, o suíta. E lá no versículo 5 do capítulo 8, Bildade diz assim para Jó. Na verdade, no versículo 4, perdão, irmãos. Se teus filhos pecaram contra ele, e também ele os lançou na mão da sua transgressão. No 5 diz o seguinte: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a sua morada da justiça. Pois o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Aqui Bildade está dizendo, Deus está dizendo através deste amigo para Jó, que se ele se arrepender de tudo que ele estava falando, porque apesar dele não blasfemar contra o nome do Senhor, ele estava blasfemando contra ele mesmo, amaldiçoando a sua própria vida. Então Deus diz para ele: se de madrugada você me buscares, se arrepender daquilo que tu estás fazendo e pedir pela minha misericórdia, eu te ouvirei e te abençoarei. Eu restaurarei tudo aquilo que tu perdeste. Irmãos, é o que Deus está dizendo para mim e para ti nesta tarde. Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, dos nossos erros, pois a Bíblia diz que nós somos falhos e pecadores, irmãos. Não importa o quão certo você tente andar, nós sempre seremos falhos e pecadores. Por isso nós precisamos buscar a presença do Senhor todos os tempos, todos os dias, para continuarmos no caminho certo, no caminho da salvação. Deus tem nos dado diversas oportunidades, irmãos, de buscar a Ele. Porém, muitas das vezes nós nos mantemos tão afastados da presença de Deus que nós não conseguimos ouvir a sua voz. Nós não conseguimos
dar atenção para o que Deus está dizendo para nós. Nós estamos tão perdidos nos nossos problemas, nas nossas preocupações, que a voz de Deus é aquela voz que fica lá longe. Nós quase não o ouvimos. E o pouco que nós ouvimos, nós não damos importância. Como é que nós queremos crescer espiritualmente? Como nós queremos crescer, prosperar, se nós não ouvirmos e não obedecermos à voz de Deus? Irmãos, como eu falei, a Bíblia nos diz que a prosperidade é um dom que vem de Deus. Como eu posso ser próspero se eu não ouço a voz do Senhor? E quando eu ouço, eu não obedeço? Como que Ele vai me abençoar de tal maneira? Tanto ao extremo, como diz aqui no capítulo 8, lá no versículo 7 diz assim, ó: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Irmãos, como é que eu posso crescer em extremo se eu não ouvir e obedecer a voz do Senhor? Se eu não der crédito para a palavra de Deus? Não importa quantas pessoas se levantem contra ti, irmãos. Não importa quantas coisas falem sobre você. A palavra de Deus é clara e Ele diz que Ele bem sabe os pensamentos que Ele tem de vós. São pensamentos de bem e não de mal. Deus sabe o que é melhor para nós, quando nós mesmos muitas das vezes não sabemos, irmãos. Lá no versículo 10 do capítulo 42 de Jó, no último capítulo, Deus vai mostrar, através das Escrituras, como foi que virou de novo, novamente, a chave da vida de Jó. E Jó recuperou em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, irmãos. Porém, os mesmos amigos, irmãos, que impulsionaram Jó a voltar aos caminhos do Senhor, a buscar a presença de Deus, se humilhar perante Ele para que Ele tivesse misericórdia da vida dele e restituísse tudo o que ele havia perdido, eles tiveram durante o período em que Jó estava afastado da presença do Senhor, pois apesar de não condenar e não blasfemar contra Deus, Jó estava blasfemando contra ele mesmo. E quando nós amaldiçoamos a nossa própria vida, irmãos, infelizmente nós também estamos pecando contra o Senhor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como é que nós podemos condenar o nosso viver, se quem nos deu a vida foi Deus? Se Deus é perfeito, por que nós estamos criticando o que Deus fez na nossa vida? Quem somos nós para condenar a nossa existência? Se o Deus Todo-Poderoso lá de cima nos deu a oportunidade de viver, nos deu a dádiva da vida, e a cada dia Ele renova, o nascer do sol renova a nossa esperança, faz com que nós possamos refazer tudo aquilo que nós havíamos errado no passado para acertarmos hoje. Mas mesmo assim muitos insistem em permanecer no erro, insistem em permanecer contra a vontade do Senhor, insistem em andar na contramão da vida. Lá no versículo 10 do capítulo 42 diz assim, ó: o título da mensagem é: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que ele tinha antes. Irmãos, eu estava comentando hoje com a minha esposa mais cedo que eu recebi um vídeo hoje de uma pregação e o pastor estava pregando exatamente esta passagem também. Estava falando sobre Jó, não exatamente esta parte que eu estou falando para vocês, mas ele estava pregando sobre a vida de Jó. E uma das coisas que ele falou ficou martelando na minha cabeça. Jó, tudo que Jó perdeu foi só metade daquilo que Deus devolveu para ele, porque Deus devolveu tudo em dobro, irmãos. Uma pessoa que tinha uma riqueza imensa, uma família enorme, e de uma única vez ele ficou sem nada. Ele perdeu a riqueza, perdeu os filhos, e a própria esposa dizia para ele para virar as costas para Deus e morrer, para abandonar a fé que ele tinha em Deus e morrer. Irmãos, quantas vezes você não conhece pessoas? Quantas pessoas você conhece, irmãos, que nos momentos de desespero te falam exatamente essas palavras? Que não vale a pena buscar a Deus.
São pessoas que elas não querem ver o teu bem. Elas não querem te ver feliz. Elas não querem que Deus te abençoe, porque elas não recebem as bênçãos do Senhor e ela não quer ver você ser abençoado. Existem pessoas, irmãos, que eles invejam até mesmo o que você não tem. Porque muitas das vezes nós não temos nada na nossa vida a não ser a presença de Deus. Nós não temos bens materiais, nós não temos riquezas. Nós só temos a nossa vida simples e a presença de Deus nela. Mas a presença de Deus faz com que os outros sintam inveja da sua vida, irmãos. Você pode não ter bens materiais, você pode não ter riqueza, mas a luz que vem de Deus, que brilha através da sua vida, incomoda aqueles que não conseguem recebê-la. A luz que Deus emana através da sua vida incomoda aqueles que estão nas trevas. Muitos não querem sair das trevas, irmãos, para que ninguém veja as obras dele. A palavra de Deus nos diz que aqueles que andam em trevas, eles odeiam a luz para que as obras que eles fazem, mas não sejam reveladas, porque a luz revela tudo, irmãos. Nada fica oculto na presença do Senhor. Vamos lá, no versículo 10 diz assim, ó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Jó estava passando por aquele sofrimento imenso, irmãos, e Deus falou: chegou o momento de você sair desse sofrimento. Eu estou determinando que o seu sofrimento chegou ao fim. Foi o que Deus estava dizendo para Jó nesse momento. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Veja, irmãos, o grande ensinamento aqui. Os amigos de Jó aconselharam ele a voltar novamente aos caminhos do Senhor, a buscar a presença do Senhor. Mas depois eles pecaram contra Deus. Logo depois de ter incentivado Jó a voltar aos caminhos de Deus, eles falharam nos conselhos que eles estavam dando. Depois vocês quiserem ler o livro de Jó, vocês verão isso. E aí Jó, quando ele resolveu voltar a buscar a presença do Senhor sobre a sua vida, ele começou a orar para que Deus perdoasse os seus amigos pelos erros que eles haviam cometido. E nisso Deus resolveu abençoar Jó novamente. Aí diz assim, ó, continuando: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então quer dizer, tudo aquilo que ele perdeu, Deus devolveu em dobro. Irmãos, creia que Deus também pode te devolver em dobro tudo aquilo que você perdeu. Todos aqueles sonhos que se perderam no caminho, no decorrer da sua vida. Sonhos que morreram por falta de alimentação dos seus sonhos ou por privações, irmãos. Não importa o que fizeram com que vocês perdessem as coisas, Deus irá devolver e devolverá em dobro. Basta você crer, acreditar e entregar os teus caminhos ao Senhor. Pois lá no Salmos 37, versículo 5, Davi fala: confia no Senhor, entregue seus caminhos a Deus, confia nele e o mais ele fará. Confiança em Deus é tudo, irmão, é a palavra-chave para o sucesso na sua e na minha vida. Nós precisamos crer e acreditar que Deus tem maravilhas e milagres para nos entregar. Porém, Deus, ele só age na nossa vida quando nós permitimos que ele faça a mudança. Porque Deus, ele não entra para melhorar a sua situação, irmãos. Para melhorar, a gente vai no médico, a gente toma remédio. Deus entra para fazer a mudança, para fazer a diferença na sua vida. Então creia e acredite. Não desvie o seu caminho para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme nos caminhos do Senhor. Pois nós sabemos que a estrada ela é bem estreita, irmãos, para a salvação. Porém, para a perdição ela é larga, o suficiente para andar lado a lado um batalhão de pessoas. Tanto que a porta para a perdição ela é larga, porém a da salvação ela é estreita. Nós iremos passar bem apertados, irmãos. Porque nós somos falhos e pecadores, porém nós temos que buscar a presença de Deus para conquistarmos o direito de passarmos a eternidade ao lado do Senhor. Lá no 11, Deus fala o seguinte para Jó: então vieram a ele todos os irmãos e todas as irmãs, e todos quanto dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele.
Veja como Deus agiu, irmãos. Jó tinha perdido tudo. E até mesmo as amizades que ele tinha estavam afastadas dele devido à forma como ele se pronunciava. Apesar dele não acusar Deus, e sim exaltar a ele porque Deus não tinha culpa do que ele estava passando, Jó condenava a própria vida com palavras, com gestos. Porém, Deus, quando mudou a chave do cativeiro, Deus fez com que todos aqueles que conheciam a Jó, seus irmãos e irmãs, amigos e conhecidos que estavam ali ao seu redor, fossem ter com ele, porque se condoeram da situação que ele estava passando. Irmãos, ele estava na miséria, sozinho e com o corpo cheio de feridas, diversas doenças pelo seu corpo que Satanás havia colocado. Porém, Deus curou o corpo de Jó e restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. E foi através das pessoas que ele conheciam. Quantas vezes, irmãos, pessoas que você conhece tentam te ajudar, e por você não dar atenção ao que Deus está falando, você ora, pede a Deus que Deus te dê uma resposta, e quando a resposta vem, você não a aceita. Você se revolta com aquilo que Deus te revela. Às vezes pela boca de um amigo, pela boca de um pastor, de um obreiro, de um missionário, através de um louvor que você escuta e você prefere não dar atenção. Veja lá o que aconteceu, logo na sequência. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. Irmãos, veja que Deus, mesmo nós sabendo que um filho jamais substituirá o outro, todos os filhos que Jó havia perdido, Deus deu a mais para ele. Jó tinha filhos, Deus deu 10 filhos para ele, deu 7 homens e 3 mulheres. Ele abençoou Jó em dobro de tudo aquilo que Jó tinha perdido. No 15 diz assim, e em toda a terra não se acharão mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Irmãos, você veja que por Jó ter sido fiel a Deus, em todo o sofrimento que ele passou, em todas as lutas, Deus abençoou ele, dando o dobro de tudo que ele tinha. Ele tinha somente 7.000 ovelhas, Deus deu 14. Tinha 3.000 camelos, Deus deu 6. Ele tinha só 500 juntas de boi, Deus deu 1.000. Ele tinha 500 jumentas só, e Deus deu 1.000 jumentas para ele. Jó tinha somente 5 filhos, Deus deu 10. E veja que ele viveu ainda depois disso tudo 140 anos, irmãos. Hoje em dia, a perspectiva de vida ela é bem menor. Existem poucas pessoas vivas hoje com mais de 100 anos. Porém, Deus abençoou Jó de tal maneira que ele viu até a 4ª geração depois dele. Irmãos, hoje geralmente a maioria mal e mal vê o neto nascer, quanto mais um tataraneto, tá? Quanto mais uma 4ª geração depois de si. Mas Deus honrou Jó de tal maneira porque Jó havia honrado Deus. E é isso que Deus quer dizer para você nesta tarde, irmãos. Honre o que Deus tem colocado na sua vida, mesmo que seja uma coisa bem pequena,
Porque aquele que honra no pouco também honrará a Deus no muito. Então honre a Deus, não importa o que você esteja passando. Glorifique ao nome do Senhor. Busque a presença dEle. Quando você não souber o que fazer, dobre os seus joelhos e busque a presença do Senhor. Clame a Deus, que você vai ver que Ele te mostrará que a solução do seu problema ela é tão simples que você sentirá vergonha de ter se desesperado. Irmãos, nada é impossível para aquele que tem fé em Deus, porque Deus nos dá as ferramentas para vencer toda e qualquer luta. Deus nos dá condições de suportar toda e qualquer provação, porque Ele não coloca em nosso caminho batalhas que nós não sejamos capazes de vencer, irmãos. Por isso nós precisamos crer, acreditar e entregar a nossa vida ao Senhor, para que tudo que nós façamos seja bem sucedido, para que nós sejamos bem-aventurados em tudo aquilo que nós iniciarmos. Por isso, irmãos, tudo aquilo que você for fazer, faça para Deus, faça o seu melhor. Entregue a sua vida para Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer a diferença na sua vida. Porque através do seu viver, Deus irá alcançar outras pessoas. Deus irá fazer muitos conhecer a tua palavra através da sua vida, através da sua vivência, do seu testemunho. Amém? Irmãos, fecha seus olhos. Pai, obrigado, meu Deus, pela palavra, meu Pai, que o Senhor tem trazido para nós, meu Pai, a cada dia. Meu Deus, obrigado também, meu Pai, pela vida de cada irmão, meu Pai, que está assistindo e ouvindo a tua palavra, meu Pai. E, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe a vida de cada um, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, tirar o máximo de proveito das tuas palavras, meu Deus. E que eles venham, meu Pai, obedecer, meu Pai, a cada, meu Pai, palavra que o Senhor disse para eles nesta tarde. Meu Deus, eu não sei quais são as lutas que eles estão passando, meu Pai, e nem mesmo a necessidade que eles têm no dia de hoje, meu Pai. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor está entrando com providência, meu Pai. E se eles estão passando por falta de alimentação, meu Pai, o Senhor enviará um anjo, levando comida, levando alimentos, meu Pai, para a casa de cada um. Meu Pai, se é na vida financeira, no emprego, que as portas se fecharam, o Senhor irá escancarar as portas, meu Pai, para que ele venha conseguir um novo emprego e jamais falte, meu Pai, o pão de cada dia na vida dele. Meu Deus, se é na vida sentimental, meu Pai, o Senhor restituirá, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que a pessoa deixou de sentir, meu Pai, quando estava afastada da Tua presença. E o Senhor, meu Pai, curará todas as feridas, meu Pai, espirituais que eles estão sentindo neste momento. Meu Pai, no campo espiritual, meu Pai, o Senhor fortalecerá a cada um, meu Pai, e a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela presença na tarde de hoje. Fiquem com Deus. Um grande abraço deste irmão que ama a todos vocês em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor. Entrega os teus problemas a Deus. Confia nele. E o mais Ele fará em sua vida. Creia e acredite. Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Basta nós darmos o primeiro passo em direção a Ele e permitir que Ele entre na nossa vida e faça toda esta mudança em nome de Jesus. Irmãos, fiquem com Deus, um grande abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo.